Olá galera, seja bem-vindo à nossa segunda aula no canal Física no Vestibular. Na aula de hoje, nós vamos começar uma sequência de 3 aulas, nas quais eu vou apresentar para vocês os fenômenos ondulatórios existentes na natureza. Mas antes de começar a aula de hoje, já peço para você se inscrever no canal, não se esqueça de inscrever aqui, para que quando eu postar aulas, você já seja um dos primeiros a ver essas novas aulas. Reflexão é o primeiro fenômeno ondulatório que nós vamos falar. Ao incidir em uma barreira, uma onda retorna ao meio que já se propagava. Lembre-se que na primeira aula eu mostrei para vocês que uma das classificações das ondas é com relação à dimensão. E aqui nós temos, só para relembrar, uma onda unidimensional e uma onda bidimensional. O fenômeno da reflexão ele ocorre nos 3 tipos de onda: unidimensional, bi e tridimensional. Porém, para explicar para você, eu vou utilizar apenas a unidimensional e bidimensional. Então, dentro da unidimensional, nós vamos pegar 2 situações possíveis. Eu vou explicar para vocês através de um pulso. Lembre-se na aula passada que uma onda é uma sequência de pulsos. Então, esse pulso vai incidir nessa extremidade da corda. E observe que nessa outra extremidade nós temos uma extremidade fixa. Observe o que vai ocorrer quando o pulso sai dessa extremidade aqui. Ele sai dessa extremidade, bate na extremidade fixa e ocorre uma inversão de fase. Lembre do conceito de fase visto na primeira aula, que era um deslocamento lateral da onda, na qual ela mudava a posição sem mudar o comprimento de onda. Dentro das ondas unidimensionais, nós temos uma segunda possibilidade, quando a onda incide numa extremidade livre. Observe que aqui tem um anel, e esse anel pode se movimentar para cima e para baixo em torno dessa barra. Então, quando o pulso incide aqui, observe quando a incidência, ele tem liberdade para subir e descer sem que ocorra a inversão de fase. Então, as ondas unidimensionais, nós podemos dizer que tem extremidade fixa com inversão de fase e extremidade livre sem inversão de fase. Já as ondas bidimensionais sofrendo reflexão, observe aqui que eu estou utilizando a representação de uma onda bidimensional no plano. Lembre-se, linha cheia são as cristas, linhas tracejadas são os vales. E aqui eu coloquei uma seta vermelha, na qual eu represento aqui o caminho percorrido por essa onda. Nós dizemos que isso daqui é, na realidade, a trajetória da onda, que está sendo levada a onda. Quando essa onda incide nessa superfície, observe como que vai ocorrer a reflexão. Dê uma olhada. Observe que aqui está ocorrendo a reflexão do mesmo modo que, se você já estudou ótica, possivelmente você também já viu essa reflexão em ótica. E observe que aqui satisfaz também o mesmo critério de reflexão em ótica, no qual diz que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão em uma reflexão que ocorre em planos. Então, o fenômeno ondulatório ele segue também as mesmas características do fenômeno óptico. Outro fenômeno que eu vou apresentar para você na aula de hoje é o fenômeno da refração. Definição pura e simples de refração: alteração na velocidade de propagação da onda devido à mudança de meio. E da mesma forma que na reflexão, nós vamos ter ondas unidimensionais e ondas bidimensionais, nas quais nós vamos estudar. Primeiro tipo de onda que eu vou apresentar para você é a onda unidimensional. Só que para falar da onda unidimensional, eu preciso mostrar para você aqui uma corda. Observe que eu não tenho uma corda aqui, eu tenho 2 cordas. Só que tem uma diferença entre essas cordas. Se você observar essa corda de cima, ela é mais fina do que a corda de baixo. O que significa isso? Significa o seguinte:
que se eu pegar esse mesmo comprimento, colocar essa massa numa balança, essa corda de baixo, ela é uma corda mais pesada, nós dizemos que é uma corda mais densa, e essa corda de cima é uma corda mais leve. Para estudar o fenômeno da refração das ondas em cordas, nós precisamos saber que vai ocorrer aqui uma emenda de corda. É como se eu emendasse essa ponta nessa outra aqui. Desce o nó e aí eu iria ter a mudança de meio de propagação da onda. Por exemplo, a onda poderia estar propagando aqui e vir para cá, ou vice-versa. Se o pulso vem da corda menos densa, ou seja, da corda mais leve, observe o que vai acontecer aqui. Ele veio. Opa! O que nós estamos observando? A refração é a mudança de meio. Então, o pulso veio da corda azul e foi para a corda vermelha. Observe que a finura já mostra a densidade. A mais fina é a menos densa e a mais grossa é a mais densa. Mas observe que gerou também uma onda que voltou, um pulso, no caso, que voltou na corda de origem. E é isso que nós vamos analisar. Vou colocar essa imagem estática agora para você entender o que está acontecendo. Na incidência, nós tínhamos um pulso que está aqui, esse aqui é o pulso incidente, que veio da corda mais leve. Após o encontro da corda mais densa, nós temos a situação de baixo. O pulso refratado, ou seja, que ele saiu do meio de origem e foi para outro meio, é esse vermelho. E esse daqui é um pulso refletido. Então observe que ao mesmo tempo que gera um pulso refratado, gera um pulso refletido. E o que nós podemos observar no pulso refletido? Que houve inversão de fase. Então a corda mais densa, ela se comporta como se fosse uma extremidade fixa para a corda menos densa. Vamos verificar agora quando o pulso vem da corda mais densa. Observe o seguinte, se o pulso vier da corda mais densa, você vai observar que ao gerar uma onda refratada, não ocorre inversão de fase no pulso incidente. Vou colocar agora essa mesma situação de modo estático para você visualizar melhor o que aconteceu. Observe aqui o pulso incidente e observe aqui o pulso refratado. Houve também reflexão. Esse reflexão significa o seguinte, o pulso veio na corda vermelha e voltou na corda vermelha, só que voltou sem inversão de fase. Isso ocorre porque, ao incidir da corda mais pesada na corda mais leve, a corda mais leve já absorve mais rapidamente a energia da onda que chegou até ela e já começa a se propagar, restando assim um pouco de energia para o pulso refletido, sem que ocorresse inversão de fase. Ou seja, a emenda de uma corda mais densa para uma menos densa, nesse caso, funciona como uma extremidade livre, na qual a onda não altera a fase. Passamos agora para as ondas bidimensionais. A refração de ondas de modo bidimensional vai ocorrer do seguinte modo. Observe que aqui no meu desenho eu mostro que está chegando nesse meio que você pode considerar, por exemplo, o ar e a água, uma onda que eu coloquei apenas a representação das cristas. Quando essa onda entra na água, por exemplo, ou no outro meio, houve aqui uma alteração da velocidade, satisfazendo assim a condição de definição da refração, que é a alteração da velocidade de propagação devido à mudança de meio. E com isso nós podemos fazer algumas observações. Observe que houve uma alteração no comprimento de onda. Comprimento de onda é mais fácil a gente definir nesse caso como distância de crista a crista. Então observe que a distância de crista a crista antes de entrar na água, por exemplo, é maior do que depois que entra na água. Segunda observação importante, observe que a frequência continua a mesma. Como assim? Observe que aqui há uma sincronia entre cristas que estão fora da água e aquelas que estão dentro da água. O que significa isso?
significa que a frequência é a mesma. O que houve na realidade foi a alteração do comprimento de onda. E aí é que eu quero chamar a sua atenção. Observe o seguinte: velocidade é v lambda f. Se você teve uma alteração no comprimento de onda, então o comprimento de onda diminuiu. O que nós podemos dizer sobre a velocidade? Ora, observe que a frequência é constante. Então, automaticamente, se o comprimento de onda diminuiu, a velocidade também diminuiu. Pessoal, preciso chamar a atenção de vocês aqui também para o seguinte: dê uma olhada que nós temos aqui uma reta normal. E essa reta normal gera aqui um ângulo de incidência e um ângulo de refração. E isso vai implicar diretamente na hora da gente inferir cálculo nesse tipo de onda. Agora nós vamos entrar numa parte que envolve cálculo, que a incidência no vestibular é pequena, mas eu preciso falar para você, que é a validade da lei de Snell dentro da ondulatória. Não sei se você já estudou em ótica a lei de Snell, mas é a mesma lei de Snell utilizada em refração da luz em ótica. Lá em ótica, nós definimos a lei de Snell como sendo velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio, vezes seno de θi, que é o ângulo de incidência, igual a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio, vezes seno de θr. Ora, nós não estamos falando só de ondas luminosas, nós estamos falando de qualquer tipo de onda, generalizando. Por isso, não faz sentido agora utilizarmos apenas a luz, mas qualquer tipo de onda. E aí nós podemos simplificar. E podemos obter a seguinte relação: velocidade é lambda f. Então nós podemos trocar aqui, como a frequência é a mesma dos dois lados, então nós podemos simplificar. E aí nós vamos obter a seguinte relação entre ângulos, que você acabou de ver, ângulo de incidência e de refração, e o comprimento de onda das ondas incidentes e refratada. Dê uma olhada aqui. A incidência dessa equação no vestibular é bem baixa, mas eu não sei qual o vestibular que você pretende fazer. Vale a pena dar uma olhada depois se você, no vestibular que você pretende, caia algum tipo nos anos anteriores. Dificilmente se cobra essa matéria aqui se não for em segunda fase ou se não for em vestibulares militares. Fique de olho no Enem. Questão que caiu no Enem no exame de 2010. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio de qual fenômeno? Ora, nós temos aqui a reflexão, a refração, a difração, a polarização e a interferência de ondas serão assunto das nossas próximas aulas. Então nós já sabemos que se eu coloquei esse exercício aqui, só poderia ser A e B. Mas, queria fazer uma observação. O normal é aparecer no vestibular, identifique o fenômeno ondulatório, como aconteceu nessa questão do Enem. Por isso que, durante a explicação, era importante você saber identificar quando ocorria tais fenômenos. Observe o que aconteceu na questão do Enem. Ele relata o seguinte: nós temos aqui o planeta Terra, uma representação simbólica do planeta Terra. E eu tenho aqui, por exemplo, uma antena. E segundo o texto do Enem, vai dizer que essa antena vai emitir ondas e essas ondas que vão sair do litoral do Brasil vão chegar na região amazônica, por exemplo, aqui em cima. Como é que vai existir aqui, então, um receptor
Como é que vai existir um receptor aqui e essas ondas chegam nesse ponto? Ora, não sei se você percebeu, ele falou também que existe uma camada chamada ionosfera, que é uma camada da atmosfera que fica nessa região aqui do planeta Terra. Segundo o texto, as ondas emitidas por uma antena, por exemplo, elas vão sair daqui e vão refletir no planeta Terra até chegar no receptor. Então, o fenômeno no qual o Enem queria que você observasse era o fenômeno da reflexão. Observe que é uma questão bem simples e é, em geral, isso que cai no vestibular mais moderno. Galera, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar o vídeo. Espero que chegue esse vídeo para muitas pessoas que gostariam de aprender física. Tchau, tchau para vocês e até a próxima!